Quais são as principais características do evangelismo para os pentecostais? Quais são as ideias, as ideologias, teologias que atrapalham o evangelismo da igreja? Bem, quais são os desafios dos dias atuais? Aquilo que pode ser determinante para o êxito da obra missionária na igreja. Bem, e por que as igrejas pentecostais estão crescendo? Bem, elementos como este vão ser tratados hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos estudar a lição número 11 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. A lição de hoje vai tratar sobre compromissados com a evangelização. Isso mesmo, o empenho e o ardor missionário da perspectiva pentecostal vai ser abordado na lição de hoje. Já reforço de antemão que os slides que vou utilizar nesta apresentação com todos os subsídios, isso mesmo, todos os comentários aqui suplementares estão disponíveis. O link consta na descrição deste vídeo, bem como também ele está no portal do Escola Biblicast e no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram vai ter comentários adicionais. Inclusive, um dos subtópicos aqui, um dos elementos complementares, vai ter um subsídio à parte por causa do, inclusive, o escopo aqui do YouTube, em virtude do vídeo não ficar tão longo. Então, quem tiver interesse no conteúdo adicional, suplementar, que vai ser algo diferenciado para a sua aula de escola dominical, acompanhe no Telegram. O link também consta na descrição do vídeo. Ao tratarmos sobre o compromisso com a evangelização, é bem verdade que isto é um norte de toda uma igreja, certo? Isso aí não estou falando apenas uma perspectiva pentecostal, mas a gente vai dar uma ênfase aí sim na lição bíblica na perspectiva pentecostal, até para tratar da ideia do verdadeiro pentecostalismo. Então, por isso que a lição 11, que fala sobre o compromisso com a evangelização, vai ter essa perspectiva. Os subsídios que vou utilizar nesta apresentação, para que você já de antemão se prepare. Os 4 suplementos vão ser os seguintes: principais características do evangelismo para os pentecostais. Segundo suplemento, as atividades principais e ideias que tiram o foco do evangelismo das igrejas. Isso mesmo, aquilo que contribui para a não evangelização, aquilo que atrapalha a obra missionária. Terceiro, os desafios atuais para o evangelismo, pontos que entendo que são relevantes para a igreja pensar e saber como tratar isso para que possamos ter um comportamento eficiente no desempenho missionário. Quarto item é por que as igrejas pentecostais estão crescendo. E esse subsídio vai ser o último a ser apresentado. Ele está baseado no livro Pentecostes, do Robert Menzies, um livro diferenciado e com conteúdo sobre o pentecostalismo. Ele apresenta uma suposição aí de 5 elementos que contribuem para este crescimento. Vou tratar aqui deles nesta aula, tá certo? Então, acompanhe de ponta a ponta todo o conteúdo, todos os subsídios, para que você possa crescer ainda mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? O nosso texto diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. A leitura diária, uma série de textos que recomendo que você faça a leitura ao longo da semana e aproveite este conteúdo aqui, alguns desses trechos, para apresentar a sua exposição da lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. É um texto bastante conhecido, muito empregado em cultos de caráter missionário, de evangelismo. O pessoal tende a apresentar este texto geralmente como leitura oficial dos cultos. Bem, na introdução é importante aqui apresentar os objetivos da nossa lição. O objetivo geral menciona que devemos conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivos específicos:
mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para todos os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então são esses elementos que vamos permear aqui parte da nossa aula. E já entrando aqui no tópico 1 da lição, que fala sobre evangelização como prioridade, é interessante aqui que no tópico 1 desse item fala sobre o evangelho. E o evangelho é o anúncio das boas novas. O evangelho são as boas novas de salvação. E aí, quero trazer aqui como referência o texto, inclusive, que faz parte do nosso texto áudio, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, para que a gente possa fazer uma reflexão aqui já inicial. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ou seja, as boas novas, elas são de Cristo, é do Messias, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. E aqui a gente percebe um elemento muito interessante. A salvação está disponível para todos e não apenas restrito a uma classe social ou a um grupo étnico, pois pertencia-se, digamos, aos judeus, como também aos gregos. Ou seja, ele está querendo indicar que é de caráter universal o texto base aqui em Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, também temos aqui um texto bem interessante, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. É interessante que se retiverdes, tal como ele é anunciado, está se referindo aqui ao Evangelho. Então, o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, só olha, a salvação aqui é com base neste Evangelho, é com base nesta mensagem. Mensagem distinta dessa, mensagem que acrescenta, que retira elementos, obviamente isso não vai trazer elementos para que a pessoa possa chegar e conhecer o caminho da salvação. E é esse um ponto bem interessante, pois é da natureza humana, e isso inclusive no tempo de Jesus, as pessoas, os fariseus, eles colocavam regras, determinavam condutas que colocavam peso sobre o povo, além daquilo que Deus já estabelecia. Então, o fardo era mais pesado do que o que deveria ser, em tese, porque os fariseus, os religiosos daquele período, colocavam um fardo maior sobre aquele povo. E é interessante notar que isso não acontece nos dias de hoje. Quantos colocam fardo sobre o povo, além do que o Evangelho pede, além do que o Evangelho exige? As pessoas às vezes ficam receosas quanto ao contato com o Evangelho, até mesmo a igreja, não por causa do Evangelho, mas sim por causa dessas imposições que não têm respaldo na Bíblia e que criam uma barreira de contato para com essas pessoas. Isso é um ponto importante considerarmos quando vamos evangelizar. Vou dar aqui um rápido parênteses, um rápido exemplo. Temos o costume, pelo menos em parte do Brasil, do não uso do brinco pelas irmãs, pelas mulheres. E aí, em determinado momento, evangelizando a pessoa dizendo que queria servir a Jesus, mas que não queria largar o brinco. Ou seja, não preciso largar o brinco para seguir a Jesus, né? A uma mulher especificamente. Então, o que eu falei naquele momento? Olha, na igreja que eu faço parte, existe essa orientação tal. Então, você pode ter algum problema em virtude do comportamento, eventualmente, da liderança, das irmãs, do grupo como o todo da comunidade. Mas isso não é desculpa de você não servir a Jesus. Procure outras igrejas que permitem o tal uso. Não tem nenhum problema quanto ao uso de um brinco. Você não vai deixar de servir a Jesus por causa de um brinco. É bem verdade que se não tivesse nenhuma opção, ela deveria largar o brinco para seguir Jesus. Mas eu só quero colocar o seguinte. Às vezes nós queremos impor e, a depender de como tratamos aquela pessoa que está tendo contato com o Evangelho, eu posso criar uma barreira ainda maior do que o que é naturalmente o confronto que há, sim, do Evangelho contra o pecado. Então, tem que ter isso muito claro, de separar o que é doutrina bíblica, o que é princípio bíblico, do que é um costume local, certo? Ou um costume de uma denominação, para que não crie uma barreira. Nós estamos anunciando o Evangelho, não estamos anunciando
uma igreja em específica. É bom pontuar isso muito claro, para que isso não possa virar um problema quando vamos estar atuando na obra missionária. O importante é ganhar a pessoa para Jesus, se é que dá para ganhar, na verdade, né? A obra do Espírito Santo, mas é buscarmos sermos eficientes para trazer a pessoa para o Evangelho, e não necessariamente para a minha congregação, para a minha igreja, certo? O importante é levar essa pessoa para o conhecimento do Evangelho. O tópico 2 da lição fala sobre o único Salvador do mundo. E em João, capítulo 14, versículo 6, temos uma referência bem interessante. Diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, existe apenas um único caminho. O emprego do artigo definido aqui, em relação a ser o único caminho, a ser a verdade e a ser a vida, exige o Evangelho uma prerrogativa de exclusividade. Jesus ele requer exclusividade. Ele requer primazia de adoração. Primazia e exclusividade. A gente não pode criar ou pensar que existem caminhos alternativos. Nós pregamos o Evangelho e o Evangelho apenas aponta para Jesus. É Ele o caminho. E aí, Atos capítulo 4, versículo 12, também temos mais um trecho bíblico que indica esta verdade tão importante. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome ao qual ele está se referindo é o de Jesus Cristo, é o do Messias. Então, a salvação ela só é possível de ser obtida por meio, pelo caminho de Jesus. Não existe outra alternativa. Nós apenas apresentamos o Evangelho. Não é uma igreja que salva uma pessoa, não é uma outra pessoa ou outra entidade, ou até mesmo um personagem bíblico importante. Não, nenhum deles. Quem faz isso é o próprio Deus. O Deus encarnado, Jesus Cristo. É Ele que aponta o caminho. É Ele o caminho. E aqui quero trazer um primeiro suplemento, que são as principais características do evangelismo para os pentecostais. A gente vai diluindo aqui esses subsídios ao longo da lição, certo? Uma parte aqui você já vai compreender o porquê que destaca-se a obra missionária na perspectiva pentecostal em relação a outras denominações. E aqui, por que eu dou uma ênfase na perspectiva pentecostal? Porque é o tema da lição bíblica. Eu poderia apenas falar de um panorama mais geral sobre evangelismo, sobre missões, mas a ideia é aproveitarmos esse momento e darmos um cuidado maior, uma dedicação mais adequada para a ideia do pentecostalismo. Por isso, esses temas. Esse conteúdo aqui ele não vai se repetir dentro dos argumentos que o Robert Menzies apresenta aqui, que eu vou apresentar nessa aula, certo? O primeiro deles é que o batismo no Espírito Santo, ele nos permite aí a missão e atribui para cada crente a ousadia para testemunhar o evangelho. Então, isso já é um fator que distingue um pentecostal do não pentecostal. E isso favorece, obviamente, o evangelismo para os pentecostais. Essa ousadia favorece o processo. Bem como também as pessoas podem optar por seguir Jesus. Mas só que para isso, o que é preciso? É necessário ouvir o evangelho. Algumas outras linhas de pensamento teológico entendem que as pessoas já foram escolhidas previamente, predestinadas, de uma forma tal que, na verdade, a minha evangelização não faria influência alguma, evangelizar ou não. Mas na perspectiva do conceito teológico geralmente empregado no pentecostalismo clássico e dentro das Assembleias de Deus, é necessário que a pessoa venha conhecer o Evangelho. Existem diversas formas, mas a mais comum é o anúncio, é a fala, é a apresentação, digamos, narrada, né? Ou falada, histórica e de Jesus, certo? Então, basicamente, é esse o panorama. Bem como também temos que Jesus pode vir a qualquer momento, e isso, na perspectiva pentecostal, é muito presente. E isso favorece para que exista um empenho ainda maior na obra missionária. Porque se presumimos
Não quer dizer que é uma linha unânime dentro do pentecostalismo, mas uma grande parte pensa dessa forma. É uma visão pré-tribulacionista, que existe uma volta iminente de Jesus Cristo. Ele pode vir a qualquer momento. Então, se eu parto desse pressuposto que ele pode vir a qualquer momento, e eu entendo que tenho que cumprir a obra missionária, e entendo que tem milhares de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e que elas necessitam de ter esse contato, é fundamental que eu venha anunciar para elas. Então, o gás empregado, a energia empregada tende a ser maior do que uma visão de uma igreja que não pensa com essa linha teológica, certo? É uma consequência, digamos, quase que lógica, racional, ter esse comportamento de um maior cuidado, um maior zelo pela obra missionária. Então, essas aqui são algumas características distintivas do evangelismo para os pentecostais, na minha concepção, certo? Aí com história, conversando com outras pessoas e lendo a literatura, percebemos que esses elementos são muito importantes. Outro elemento também importante é as questões que tiram o foco do evangelismo nas igrejas. É isso mesmo. Questões que não são imprescindíveis ou não são fundamentais para a igreja, ou até mesmo até heresias, teologias que atrapalham o andamento da obra de Deus. Isso tira o foco, tira a energia e a igreja deixa de cumprir o seu papel de ser agente transformador espiritualmente na vida das pessoas. É ser uma promotora de anunciar o evangelho, uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. Então, primeiro que eu apresento aqui, que é uma questão que afeta dentro de alguns círculos pentecostais, mas é muito presente no neopentecostalismo, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tira o foco que é anunciar o evangelho, que é apresentar Jesus, a centralidade de Jesus, e coloca a centralidade na pessoa, em específico no ganho de bens materiais, na saúde plena, ou seja, tira o foco do evangelho. E o evangelho passa a ser algo secundário, um meio, inclusive, para atingir este bem-estar aqui e agora. Só que a teologia da prosperidade, ao longo do tempo, tem perdido um pouco do seu vigor, um pouco da sua, digamos, alcance. Pois o que acontece? Como ela é uma teologia, digamos, falida, ela não vai ter um alcance permanente. Depende muito, inclusive, da onda econômica daquele país. Se está crescendo, se não está. Então não adianta o país passando por crises econômicas sucessivas e dizer que vai dar tudo certo, porque está fazendo-se promessas muitas vezes que não são promessas bíblicas. E o que vai acontecer? Não vai se cumprir aquelas promessas. Obviamente, a conjuntura econômica está mal. Aquela pessoa vai perceber que o que é prometido, o que é anunciado não se concretiza, a pessoa é frustrada. Alguns, inclusive, deixam de fazer parte desses círculos que pregam esse tipo de conteúdo, o que é um problema. E aí existiu mais recentemente uma espécie de aperfeiçoamento. Já que se prometia boa qualidade de vida e uma saúde plena e grande parte da população não tem essa satisfação material plena ou grande parte satisfatória, bem como também até o aspecto da saúde, o que se popularizou mais recentemente são elementos mais emocionais, mais sensoriais. E aí entra a teologia do coach, que vai pregar que você tem condições de aperfeiçoar-se, de você aprender, de você se desenvolver, de você crescer, e não necessariamente crescer financeiramente, mas você crescer como pessoa. Ou seja, é uma espécie de autoajuda um pouco mais sofisticada. Então, ao invés de você receber a ajuda do alto, você se autoajuda. E aí já tem os pregadores coach, né? Que eles vão aí ensinando o passo a passo para que você possa alcançar essas metas, seja emocionais, seja de trabalho, seja de satisfação. E aí colocam elementos do evangelho misturado com outros elementos de caráter psicológico, de caráter sociológico, o que vira um problema, tá certo? Então essa teologia do coach, mais uma vez, também tira o foco no evangelho, de anunciar o evangelho, e a igreja perde tempo em tratar dessas questões.
E isso também já tem atingido também, dentro de alguma perspectiva, algumas igrejas pentecostais. E muito presente agora também em igrejas neopentecostais, inclusive em igrejas chamadas também de comunidades. Um outro elemento, uma outra teologia que atrapalha muito, que é a teologia da missão integral, a TMI. É quando a igreja perde o foco de anunciar o evangelho e se preocupa muito com elementos de ação social, de se preocupar muito com a situação de criar a ideia do oprimido e do opressor, e que a igreja tem que ficar do lado do que está sendo oprimido e que tem que ajudar o oprimido. E a igreja passa a ser quase como uma espécie de uma ONG, passa a ser um braço social. Não tem problema a igreja ter um braço social, não tem problema a igreja fazer a parte de ação social, que é inclusive bíblico. Mas o problema é quando isso toma uma primazia de forma exacerbada, toma uma ênfase dentro da igreja, e isso prejudica o andamento dela. A igreja perde o foco de anunciar os cuidados de caráter espiritual e se preocupa com cuidados de caráter exclusivamente ou essencialmente de caráter material. Então, a teologia da missão integral ou teologia da libertação dentro do ambiente católico é um problema também dentro do ambiente evangélico como um todo e que, de alguma forma, pode e permeia, às vezes, dentro das igrejas pentecostais. Chega de que forma, às vezes? Por meio, inclusive, de formações teológicas, cursos teológicos, alguns bacharéis aí, eles têm disciplinas tocando essa temática. E alguns aí são, digamos, comprados, né, com base nessa teologia que parece ser muito boa, aparentemente muito preocupada com o bem-estar, mas pode tirar o foco aí do que é a mensagem do evangelho, tá certo? Uma outra questão que é um pouco mais recente, essa polarização política que ocorreu aqui no Brasil, de certa forma, e não só no Brasil, mas no mundo todo, existiu um certo extremismo. O que ocorreu que algumas igrejas, alguns líderes estão abraçando esse tipo de comportamento e levando para os púlpitos. Não tem nenhum problema um pastor ele ter uma sensação que determinado político, determinada linha de pensamento é mais adequada, ou que é o melhor para o Brasil, ou para um determinado país, ou para uma região. Isso não tem problema em tese. Mas quando ele assume isso com uma verdade que tem que ser pregada nos púlpitos da igreja. Aí é um problema. E ele começa a fazer negociatas colocando a igreja como ferramenta ou como instrumento de troca. E coloca o púlpito à disposição de pregar-se, não o evangelho, mas pregar pensamentos que são de determinados políticos ou determinadas linhas ideológicas que não são do evangelho. O evangelho não é de direita, o evangelho não é de esquerda, o evangelho não é de centro. O evangelho é para todos, certo? Não existe lá no evangelho uma restrição que, além de servir a Jesus, tem que ser de direita, além de servir a Jesus, tem que ser de esquerda. Não, você tem que ter a fé na pessoa de Jesus Cristo. E a mudança de comportamento para se assemelhar ao caráter de Cristo é uma obra do Espírito Santo, certo? E nem a direita nem a esquerda tem um monopólio da verdade, tem um monopólio do evangelho. São subpensamentos, inclusive, tá certo? O evangelho é muito superior a isso. Então, tome muito cuidado se na sua igreja, na sua região onde você está se congregando, tem pessoas que estão colocando aí pessoas, determinados políticos, como uma espécie de deuses do nosso tempo, messias redentores da sua cidade, estado ou país. Isso é muito perigoso, isso é tirar de foco a igreja. Você não é instrumento para ser manuseado dessa forma, tá certo? Então fique esse alerta. Não que você vá deixar a igreja, mas que você possa talvez dialogar, conversar com a sua liderança e expor o seu pensamento do que você entende. Isso pode fazer ela refletir, tá certo? O bom de uma igreja pentecostal é que existe uma abertura relativamente maior do que em outros lugares, em outros ambientes, do chão de fábrica, vamos dizer assim, do chão da igreja, de conversar com a liderança, de expor o que acredita, o que seja correto, errado, e obviamente ele vai fazer o seu julgamento. Mas é bom quando você tem essa conversa, pois faz refletir aquela liderança a respeito disso, tá certo? Então fica essa dica. Vamos nos comprometer com as verdades do Evangelho. Isso já nos custa muito, vamos dizer, socialmente. Não precisamos nos envolver com um ambiente de política que hoje pode parecer algo positivo e lá na frente a gente percebe que fomos enganados às vezes. Então, a gente não vai depositar nossas fichas
num Messias que na verdade não é um Messias. Vamos depositar nossas fichas no verdadeiro Messias. Era para eu nem gastar tempo nessa aula falando sobre isso, mas a situação está tão complexa ultimamente que se vira um ponto de pauta numa lição bíblica, né? Uma questão como essa, infelizmente. Um outro elemento também é as igrejas que focam demais em assistência social. É importante ter assistência social, é importante se preocupar com os mais vulneráveis, mas a missão da igreja essencialmente não é isso, certo? A missão da igreja é pregar e anunciar o evangelho. Podemos inclusive levar como elemento, exemplo, o próprio comportamento dos discípulos, dos apóstolos e de Jesus. Em alguns momentos há relatos da preocupação material, de trazer um sustento, de fazer multiplicação de pães. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas perceba que isso não é uma regra. Existem vários momentos em que a mensagem foi anunciada sem que houvesse algum elemento de assistência social, de preocupação nesse sentido. Então, perceba que alguns querem levar isso como regra, mas isso não é regra. A regra é anunciar o evangelho. Fazer ação social é bom? É bom. Se possível fazer, faça. Certo? Se o igreja tem condições, sua congregação tem condição, sua classe de EBD tem condição, faça. É importante que as nossas falas venham acompanhadas com obras, tá certo? Mas não pensarmos que as nossas obras é que vão nos redimir. Quem nos redime é a pessoa de Jesus. Acredito que até então esse conteúdo que você tem visto tem sido relevante para você. Então, além de você dar o like neste vídeo, dar o joinha, você precisa se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado em primeira mão toda vez que eu colocar um material novo aqui no canal. Além disso, se você quiser compartilhar com amigos, colegas, compartilhe esse conteúdo. Ainda mais nesse período que estamos passando de pandemia, algumas igrejas fechadas, esse material pode fazer a diferença, inclusive de despertar para estratégias de missões, tá certo? Então, conto com você. Vamos para a nossa aula. No tópico 2 da lição, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Esse é o tema base desse trecho. O subtópico 2 fala por quem Jesus morreu. E aqui quero apresentar rapidamente que existem duas grandes linhas de pensamento. Existe o chamado expiação limitada, em que acredita que Jesus não morreu por toda a humanidade, mas apenas pelos eleitos, apenas por aqueles que são salvos. Então Jesus, na verdade, quando ele veio aqui, nessa perspectiva, ele só veio morrer pelos que seriam salvos, e não pela humanidade ou pelo mundo como um todo. Isso é chamado de expiação limitada. Aí geralmente é presente no círculo, geralmente, das igrejas calvinistas, certo? De linha calvinista, que nem sempre, na verdade, precisa ser ligado à igreja presbiteriana, por exemplo, que talvez seja o maior expoente. Mas tem igrejas batistas que têm também linha calvinista. Então, é só para deixar isso claro. Depende muito da liderança local de cada igreja batista. Também temos a expiação ilimitada, que é o pensamento presente no pentecostalismo clássico, bem como também no pentecostalismo da Assembleia de Deus, da nossa igreja. Da CPAD, inclusive das lições bíblicas adultas, está permeando essa perspectiva da expiação ilimitada. Jesus morreu por toda a humanidade, por toda a população. Quer dizer que todos vão ser salvos? Não. Ele fez isso por toda a humanidade, por todo o mundo, mas para que apenas alguns destes pudessem ser salvos por causa da opção que eles escolheram de serem salvos. Os que não são salvos não é porque Jesus não quis, é porque estas pessoas não quiseram. Estas pessoas deliberadamente não aceitaram o evangelho, tá certo? No subtópico 2 ainda também, fala sobre essa questão de por que Jesus morreu, ou por quem Jesus morreu, apresenta aqui também alguns trechos bíblicos. O primeiro deles em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, que diz o seguinte, para a gente fazer uma rápida reflexão aqui de ver versículos, elementos que apresentam que o sacrifício de Cristo foi por todos. E por que é importante tratar essa questão numa lição que fala sobre evangelismo, sobre missões? É porque se eu entendo que ele morreu por todos e eu tenho a missão de propagar o evangelho, eu vou ter que propagar o evangelho para toda a humanidade. Esse é o elemento base. Olha o que diz o versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Olha só, inicialmente falou para que todos tenham conhecimento da verdade, e depois fala que foi para o preço de redenção por todos, no versículo 6, para servir de testemunho a seu tempo. Então, alguns forçam a interpretação, a exegese desse texto, mencionando que esses todos aqui seriam os todos de crentes, e não todos de fato, a humanidade como um todo. É forçar o texto, certo? É uma extravagância aí da interpretação do texto. A linha de pensamento é que foi feito por toda a humanidade. Em 1 João capítulo 4, versículo 14, também temos uma outra referência. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E mais uma vez a ideia de mundo aqui é o mundo do contexto geral, ou seja, toda a população. Toda a população teve acesso, ou pelo menos tem a possibilidade de acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício que ele fez. Todos vão conseguir? Não, porque alguns não vão querer. É basicamente esse o pensamento base. No tópico 3, já avançando, já estamos aqui falando sobre evangelização local e transcultural. E quando falamos sobre evangelização, de acordo com a lição bíblica, o pastor Ezequiel Soares apresenta o seguinte: é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Também temos um texto base aqui importante para você refletir. Atos capítulo 4, versículo 33, diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, o evangelho era anunciado para todos e anunciava-se o quê? A ressurreição do Senhor. Era essa a mensagem, que Jesus Cristo veio, nasceu, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, e que em breve voltará. Olha só o tópico 2, o item 2 desse subitem 3. Diz o seguinte: as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. É basicamente essa a ideia do que é missões. É a prática do evangelismo num ambiente cultural distinto do qual esse missionário, de que esse irmão, este crente, está anunciando o evangelho. E aí é fundamental para que eu possa ter um comportamento eficiente no evangelismo. É lógico que tem o agir de Deus, a mão de Deus operando, mas eu tenho que ter o cuidado e o zelo para tratar as questões dentro da cultura, dentro dos costumes daquele lugar em que estou me inserindo como um missionário, como um evangelista. Por quê? É só pensar aqui, inclusive aqui no próprio contexto do Brasil. Já tive a oportunidade de morar na região sul do país e na região sudeste. O que acontece? Nessa região, o pessoal tem cultura distinta. E eu percebia isso, não apenas no palavreado, na frase, até a forma, geralmente, o nordestino de se expressar um pouco mais enfaticamente, um pouco mais rapidamente. Isso eu percebia que criava, às vezes, um pouco de barreira. Então, perceba que a forma de me expressar, ou o jeito de me expressar, a cultura, é distinto dentro do próprio Brasil, que é um país muito grande, obviamente, mas pense isso aplicando-se a outras nações, a outros contextos. Eu tenho que saber me moldar respeitando a cultura daquele ambiente e, obviamente, com base no Evangelho. Se aquela cultura é contra o Evangelho, aí não, eu tenho que ficar com o Evangelho. Mas se aquela cultura não tem nenhum elemento contrário ao Evangelho, por que eu vou querer impor, no lugar que estou chegando para evangelizar, a minha percepção de mundo? Então imagina só eu chegar num país, numa região dentro do continente africano, em que o tipo de vestimenta comum dos obreiros, dos irmãos, não é o uso de gravata, por exemplo. Só uma referência. Então é o uso de aquelas roupas que parecem uma espécie de lençol, né? Não sei exatamente o termo, mas é uma espécie de lençol lá que está sobre o corpo deles. Eu vou chegar lá e vou chegar todo em paletó, gravata, terno, vou até pensar que eu sou um empresário, a depender do contexto, né? Mas talvez nem sequer um irmão.
em Cristo. Então, perceba que eu posso criar uma barreira pela roupa, pela vestimenta que estou usando, e aí dificultar um pouco o anúncio do evangelho. Estou nem falando do elemento da língua, que é uma questão básica que tem que ser vista, obviamente, onde você vai evangelizar. Um outro elemento também importante aqui, que eu quero trazer, são alguns versículos base de estratégias, de como a gente deve pensar quando a gente vai respeitar a cultura de um ambiente. Esse texto que é bem conhecido é Paulo, ele apresentando, falando no Areópago, certo? Junto com uma série de outras pessoas que tinham um conhecimento, uma cultura totalmente distinta da que Paulo tinha. Contudo, Paulo ele tinha conhecimento da cultura do público-alvo. Então, isso é importante. Paulo tinha uma conduta cultural diferente deles? Tinha. Mas Paulo conhecia a cultura destes. E aí, isso facilita o processo de comunicação do Evangelho. Olha o que diz em Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 26. Apresenta-se assim. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Perceba, certamente eles estavam fazendo aquela imagem e cultuando a esse ao Deus desconhecido, porque o povo grego, eles tinham uma superstição, obviamente, e uma idolatria muito grande. Então, eles tinham Deus para tudo. E eles tinham um receio tão grande de serem punidos por não estar adorando a um determinado Deus, que eles criaram um altar, criaram um ambiente para o Deus desconhecido. Ou seja, aquele Deus que a gente não consegue nominar, que a gente não consegue saber exatamente quem é, a gente vai adorar a ele mesmo sem saber quem é. Porque a gente garante aí que nenhum Deus vai se irar contra aquela população e que não vai prejudicar, por exemplo, a plantação, as batalhas, o que for. Então era basicamente esse o raciocínio. O apóstolo Paulo sabia desse elemento, percebeu essa ideia do Deus desconhecido e ele disse, então eu vou dizer que esse Deus desconhecido deles é o meu Deus. Ou seja, o Deus que eles não conhecem, eles conhecem vários deuses, mas eu vou apresentar o Deus que eles não conhecem. E aí ele criou um ponto de contato, inclusive ficou em interesse. Porque isso chega para você, olha, aquele elemento que você tem tanto interesse de saber, tanto interesse de descobrir, eu tenho a resposta. Então a pessoa já vai criar uma espécie de atenção ainda maior para a mensagem que você vai transmitir. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez. Olha a sabedoria dele. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é este que eu vos anuncio. A parte B do versículo 23. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Olha só, ele simplesmente diz que é esse Deus desconhecido, é o Deus que ele vai apresentar, o Deus que ele conhece, mas ele já coloca que esse Deus é um Deus diferenciado dos demais, porque tudo que existe, tudo que foi feito por este Deus. Ou seja, existem vários deuses? Na perspectiva deles existem, mas existe o Deus que é sobre todos os deuses. Era basicamente isso que Paulo estava fazendo de contato inicial. É lógico que a gente sabe que só existe um Deus, e o apóstolo Paulo também sabia que só existe um Deus. Mas ele não chegou dizendo, desmerecendo, desfazendo dos outros deuses. Ele aproveitou o gancho, apresentou essa verdade. E aí sim, a depender do ambiente, você vai desconstruindo esses pensamentos equivocados. Mas olha, ele não começou efetivamente apontando pelo erro. Ele poderia fazer? Até poderia. Mas será que eles seriam receptivos à mensagem do Evangelho? Então, Paulo começou com uma estratégia um pouco diferente. Aí diz o versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ou seja, ele também está fazendo até uma espécie de comparação com os outros deuses, os deuses que eles cultuavam. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17, versículo 22 ao 26. Então perceba que o apóstolo Paulo pegou um momento da cultura e pegou este elemento cultural e transformou em uma oportunidade de anunciar o Evangelho. É isso que nós temos que estar atentos quando formos evangelizar qualquer pessoa. Perceber se existem pontos de contato.
Se você quiser ter um pouco mais de informações sobre esses elementos, inclusive alguns exemplos até práticos, eu não vou tratar aqui exatamente nesse momento para a aula não ficar tão extensa, já que tem uma série de subsídios que eu vou apresentar. Mas no Telegram eu vou dar aqui alguns exemplos, certo? De como você pode fazer isso. No Telegram, o link consta na descrição do vídeo, lá você vai ter acesso. Quero trazer aqui mais um outro texto bíblico também de referência, de uma estratégia que o apóstolo Paulo também prega, uma outra estratégia. Perceba como ele nos traz ensinamentos importantes quanto à ideia de missões, de evangelismo. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 22. Olha o que diz o versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É lógico que o apóstolo Paulo está falando que não é ele Salvador, mas que ele foi um instrumento, obviamente, para levar o evangelho. Perceba que ele conversa ou ele dialoga com aquele receptor, com o indivíduo, com base nas características que aquela pessoa possui. Então, é comum em alguns momentos você ter talvez alguns de vocês tenham conhecimento escolar superior a uma parte dos alvos missionários que você vai ter, e você às vezes não vai usar um vocabulário muito sofisticado para conversar com alguém que possui aí pouco conhecimento da nossa própria língua portuguesa. Vamos dizer, um analfabeto. Você vai tentar conversar de uma forma que ele lhe compreenda. Então perceba, você mudou o seu vocabulário para atender esse nicho. Agora, se você for com esse vocabulário para conversar com a pessoa que tem uma formação escolar idêntica à sua ou parecida com a sua, talvez você vai soar como muito simplório. Quer dizer que a mensagem não pode ser simplória? Até pode, mas você vai usar talvez um vocabulário um pouco diferente. E esse vocabulário um pouco diferente vai ser importante para que você possa atingir essa pessoa. Para mostrar que você é uma pessoa, inclusive, que conhece do conteúdo, conhece e sabe dialogar. Então, perceba que eu tenho que me adaptar a dentro do contexto que eu quero alcançar. Tudo isso para quê? Para conseguir atingir as pessoas, para levar o evangelho. É um esforço necessário. Dá trabalho? Dá, mas essa é a ideia. Aqui eu quero trazer agora mais um suplemento, o terceiro subsídio muito interessante, que são os desafios atuais para o evangelismo. E eu quero falar aqui rapidamente de alguns deles. Evangelização de condomínios fechados. Isso mesmo. Como evangelizar aqueles ambientes que a gente não consegue nem sequer bater na porta da pessoa para evangelizar? Essa é uma realidade hoje. Não se aplica apenas às pessoas que têm alto poder aquisitivo. Existem condomínios fechados de pessoas que têm baixo poder aquisitivo. Como atingir essas pessoas? É uma questão que a gente tem que refletir a respeito. Eu não quero trazer aqui respostas prontas, mas eu quero que você passe a fazer uma reflexão e como você pode atuar dentro do seu contexto, tá certo? Evangelização dos mais escolarizados. É dificultoso você chegar nas pessoas que têm o autoconhecimento humano. Como comunicar a verdade? Como chegar a essa pessoa? É uma questão a se pensar. Também tem um outro oposto. As pessoas vulneráveis socialmente, como moradores de rua, como chegar nelas, como tratar e falar com elas. Os encarcerados, que precisam, carentes do anúncio do evangelho. O asilo, as pessoas de terceira idade, como chegar nessas pessoas que talvez sofreram a vida toda, estão sofrendo inclusive na parte final da vida, como trazer um conforto para essa pessoa com base no evangelho, como trazer a mensagem do evangelho para essa pessoa que talvez passou por tantas dores e sofrimentos ao longo da vida, e está talvez angustiada, revoltada, passando os momentos finais da vida de forma muito mal. Essa pessoa precisa ouvir o evangelho. E, obviamente, outros ambientes. A evangelização para crianças e jovens. O mundo está mudando rapidamente. Não adianta eu, com a minha linguagem, com o meu pensamento formado já há algum tempo como jovem, né? Vou pensar assim, a minha realidade de jovem é totalmente diferente da realidade dos outros jovens.
A minha realidade de jovem, de criança, não existia celular, no meu contexto. Celular é uma coisa praticamente inacessível, faz algum tempo já, né? Celular não era artigo tão comum, era coisa de gente muito rica que tinha celular. Então, uma realidade muito distante da minha e de boa parte dos jovens da minha geração. Mas os jovens dessa geração a grande parte é absolutamente muito comum. Então, e o ambiente da internet, as coisas mudaram rapidamente. Como comunicar esses jovens? Temos que pensar um pouco sobre isso. A evangelização dos idosos, ou seja, não estou falando apenas do asilo, estou falando dos idosos em geral. Inclusive, dentro daquele ambiente em que as pessoas estão necessitando do evangelho, que são os idosos, mas como comunicar a eles, como chegar neles? Isso é uma questão importante. Até porque pode-se criar aquela barreira da própria idade, uma pessoa bem mais jovem explicar para uma pessoa qual o caminho correto, uma pessoa que viveu, que tem uma experiência, tem uma sabedoria, vamos dizer, ao longo de algum tempo de vida, maior do que grande parte, talvez, dos que vão pregar o evangelho. Então, a coisa também é ter refletir. Talvez não seria interessante existir um grupo de idosos missionários, e os crentes que são idosos, usar eles para tentar ver se atingem esse público, é uma estratégia a se pensar. Um outro também elemento que é dificuldade para os nossos dias é pregar o evangelho, anunciar o evangelho dentro de regimes totalitários, ou seja, países que têm aí ditaduras, seja ela de direita, seja ela de esquerda, certo? Como chegar nessas nações e como comunicar o evangelho de forma eficiente, como conseguir ter a possibilidade de anunciar o evangelho, são questões importantes. E o nosso contexto atual, como evangelizar nesse período de pandemia. Ou seja, como anunciar o evangelho neste momento em que passamos por dificuldades de, inclusive, ter contato, interação social. Como chegar nessas pessoas? Temos que pensar em ferramentas, em possibilidades. Uma das eu posso citar aqui. O próprio canal do Escola Biblicast é uma ferramenta que faz isso. Eu apresento aqui a lição bíblica que vai ser compartilhada por professores do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, tem tido relatos. Perceba que é uma ferramenta que não faz com que haja o contato social próximo das pessoas, mas que a mensagem está sendo propagada. Então, é uma coisa que você pode pensar, pode refletir, você pode empregar isso, obviamente, em sua igreja, em sua aula de escola bíblica dominical, nos ambientes, inclusive, que infelizmente estão tendo restrições quanto ao culto, por causa, obviamente, do avanço do nosso contexto aí de calamidade de saúde. Mas que você está tendo esse conteúdo, que você possa compartilhar com os seus amigos e irmãos em Cristo, tá certo? Agora sim, o suplemento final, o suplemento que eu julgo aqui é muito diferenciado, que fala por que as igrejas pentecostais estão crescendo. O Robert Menzies, ele vai fazer aqui uma apresentação de 5 elementos que ele entende que são pontos essenciais, fundamentais para esse crescimento. Ele até ressalta que esses elementos ele entende em níveis até um pouco diferentes, mas que são presentes, se aplica em todo o mundo, em todos os contextos culturais, seja no contexto ocidental, bem como no contexto oriental, a qual ele, inclusive, é missionário, certo? Então, vamos lá. A ideia do DNA missional é o primeiro elemento que ele apresenta. E aqui são trechos do livro, algumas reflexões. Com base na leitura de Atos, os pentecostais afirmam que todo discípulo é chamado e capacitado, e todo discípulo é encorajado. Então, um dos diferenciais do pentecostal ele entende que a obra missionária é algo fundamental e que ele é chamado para isso. Ou seja, não é um aspecto geral para a liderança ou para alguns poucos escolhidos, não. Todo crente é chamado, inclusive ele. Então, isso impulsiona o anúncio do evangelho, porque ele se sente compelido a ter tal atitude. Um segundo elemento também que ele apresenta é que existe uma mensagem clara. E aqui quero deixar também a ideia do subsídio que eu falei, que só vai constar no Telegram. Desses desdobramentos aqui, existem mais reflexões desses 5 elementos. Eu vou comentar parte desses elementos no canal do Telegram. Então, se você quiser acompanhar, acesse o canal, se inscreva no canal do Telegram. Lá eu vou soltar alguns áudios falando sobre esses elementos, certo? Com base no livro Pentecoste de Robert Menzies, tá certo?
A ideia de uma mensagem clara. O Novo Testamento apresenta modelos que devem ser copiados e diretrizes que devem ser seguidas. Esse é o ambiente do pentecostal, ele pensa dessa forma. Em um mundo ainda habitado por grande número de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, a simplicidade da abordagem pentecostal, fundamentada como está na narrativa bíblica, é muito apreciada, porque você discute e apresenta o evangelho de uma forma clara e direta. E por que que isso ocorre? Um dos fatores é porque até mesmo parte dos emissores, vamos dizer assim, da mensagem do evangelho, os evangelistas, os missionários, eles também, muitas vezes, eles não têm esse conhecimento tão profundo. Então, eles tendem a trazer uma mensagem mais clara, mais concisa. E isso facilita o entendimento também de quem vai receber essa mensagem. Então, a ideia de uma mensagem muito clara, sem perder tempo com questões aí teológicas que são importantes para serem tratadas, são, mas não são tão essenciais. Então, a ideia de apresentar a mensagem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que ele vai voltar, é uma mensagem que agrada aqueles que têm dificuldade de fazer reflexões um pouco mais sofisticadas, tá certo? O que não é nenhum problema de se fazer, mas é isso que explica parte do crescimento do protestantismo como um todo, mas em específico muito do pentecostalismo, tá certo? O terceiro elemento que ele apresenta também como um elemento que indica porque as igrejas pentecostais estão crescendo é os prodígios e sinais. Os pentecostais oram rotineiramente pelos enfermos e levam a sério a comissão de Jesus para pregar as boas novas e curar os enfermos. Mais uma vez, o registro de Atos é crucial, pois os prodígios e sinais da Igreja Apostólica formam modelo para a nossa prática contemporânea. E aí também o Robert Menzies ele apresenta a ideia das igrejas pentecostais em relação às não pentecostais. Ele fala que muitas das igrejas não pentecostais se baseiam muito nos textos paulinos como referência, o que não é nenhum problema, lógico. Mas eles desprezam ou rogam ou colocam a teologia lucana como uma espécie de não teologia, na verdade, e sim como um relato histórico. E aí, isso é um dos elementos que faz a diferença do pentecostalismo, porque a gente entende que existe elementos, sim, de doutrina, que existe teologia em tanto Atos dos Apóstolos como também o próprio livro de Lucas. Então, é só para deixar isso bem claro aqui. Então, isso facilita, pois os prodígios e sinais que são comuns dentro do ambiente pentecostal, em virtude da oração e da manifestação do Espírito Santo, facilita porque as pessoas se identificam e desfrutam desses elementos. Então, essa pessoa tende, depois de passar pela experiência de cura, uma parte, obviamente, vai querer adentrar e se aprofundar no Evangelho e seguir a Jesus. Então, dentro do ambiente, mais uma vez, pentecostal. Certo? Aqui, finalizando aqui os itens 4 e 5 que ele apresenta, temos a estrutura limitada da igreja. Esse elemento que parece até ser negativo, estrutura limitada da igreja, torna-se um ponto positivo. Porque as igrejas pentecostais, ela apresenta, tendem a ser de regulamento congregacional e não tem pré-requisitos acadêmicos determinados ou rigorosos para a liderança da igreja. Ou seja, os líderes da igreja são reconhecidos e escolhidos pelos membros da congregação, em grande parte devido à qualidade da vida espiritual e os dons pastorais que o indivíduo tenha. Isso, inclusive, facilita grande parte do crescimento das Assembleias de Deus, pois não existe a necessidade de, pelo menos uma parte das Assembleias de Deus, ainda, inclusive, não exige um curso de formação teológica para os obreiros específico, mas sim que eles tenham o dom. Tendo o dom de pastoreio, tendo identificado esse elemento, ele se credencia para ser um pastor. Obviamente, ele tem que manejar bem a palavra e tal, mas perceba que elementos mais engessados, como um curso bacharel reconhecido pela instituição, pela igreja, aqui está tendo um movimento mais relativo para essa linha de pensamento dentro de algumas Assembleias de Deus, mas algo mais recente, tá certo? Então, isso favoreceu a grande expansão das igrejas pentecostais, pois você não fica dependendo de ter o obreiro formado para você abrir uma congregação. Você coloca a congregação quando tem um corajoso que possui esses dons, obviamente, Deus está no controle, está guiando esse processo. Isso, para quem é pentecostal, é mais fácil digerir.
Para quem não é pentecostal, pode pensar que isso é falta de zelo, falta de cuidado, mas é isso que estamos explicando aqui do ambiente pentecostal, certo? Então, se você não é pentecostal e está assistindo essa aula, você tem que entender que o nosso ambiente, a nossa cosmovisão é essa, tá certo? Todos são potencialmente pastores, evangelistas ou missionários. Quantos cultos eu participei quando era um pouco mais jovem, de dizer, olha, você pode ser pastor, você pode ser um missionário. E quando eu falo você, é tipo o pregador falando, o pastor falando para os jovens da igreja como todos. Olha, você pode ser essa função, você pode assumir isso aqui, você pode ser pastor amanhã aqui no meu lugar. Então, isso é muito presente nas igrejas pentecostais. E isso impulsiona o indivíduo para buscar e atingir, obviamente, a obra missionária. Ele se sente corresponsável, a responsabilidade sobre ele, inclusive, ele entende que é maior do que o que é não pentecostal. Estou só falando nessa comparação, tá certo? A igreja é, afinal de contas, uma comunidade de profetas inspirados pelo Espírito. É essa a perspectiva que ela apresenta e faz todo sentido, certo? Acompanha aqui o pensamento do Robert Menzies. Finalizando aqui, o quinto elemento é o destaque na experiência. Embora os pentecostais sempre tenham sido o povo da Bíblia e estejam comprometidos com a Bíblia, também estão prontos a enfatizar que as mesmas experiências que moldaram a vida da igreja primitiva estão disponíveis hoje. Ou seja, os cultos pentecostais, eles também ali apresentam, são raramente maçantes, porque tem essa dinâmica, né? Não existe um engessamento, ou pelo menos se existe, ele é relativamente reduzido, porque existe a permissão ou a possibilidade de desfrutarmos das experiências dos dons espirituais, obviamente respeitando o padrão de ordem e de essência, respeitando inclusive os princípios que nós já estudamos aqui nas lições bíblicas passadas sobre o uso dos dons. Então, fica bem em evidência isso, tá certo? Apresentamos aqui uma série de fatores que entendo eu que são importantes para você considerar. Primeiro, que todos fomos chamados para o evangelismo. Isso aqui é uma perspectiva básica comum dentro da obra missionária. A igreja deve assumir a sua responsabilidade de anunciar o evangelho prioritariamente. Por que prioritariamente? Nós não podemos gastar energia com aqueles elementos que já foram apresentados aqui na nossa sala de aula, certo? Devemos também nos capacitar para enfrentar os desafios do evangelismo nos nossos dias. O contexto está mudando rapidamente, inclusive. O nosso público, ele muda de pensamento, muda de padrão muito rapidamente. Então devemos estar atentos para isso, para que possamos ser eficientes na comunicação do evangelho, tá certo? Também devemos compreender que a igreja pentecostal não separa os prodígios e sinais da mensagem de salvação. Isso é um ponto aqui muito importante para que você venha considerar, tá certo? Nós não podemos desassociar. O pentecostalismo prega essa mensagem de forma integral, conciliando a salvação com as experiências de prodígios e sinais. Acredito que esse conteúdo foi muito relevante para você. Então, além de você dar o joinha, o like neste vídeo aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal para que você possa receber as comunicações do YouTube toda vez que eu postar um conteúdo. Contudo, que para isto venha a ocorrer de fato, você precisa ativar o sininho, a opção todas as notificações. Assim você vai ficar sendo lembrado toda vez que tiver material novo aqui no canal. Se você quiser acesso ao conteúdo dos slides, o link para este estão na descrição do vídeo. Este conteúdo completo, tá certo? Está totalmente disponível lá, no formato PDF e no formato PowerPoint. Aproveite este conteúdo, compartilhe com seus amigos. Aguardo você na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que existem aulas já sobre o próximo trimestre, comentado com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Isso mesmo, o comentarista da lição bíblica do próximo trimestre. O vídeo consta aqui. Você pode clicar e assistir o vídeo da nossa conversa que tivemos sobre o tema dos dons espirituais e ministeriais, tá certo? Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau.